Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício sobre associação de resistores em série e em paralelo. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Então pessoal, coloquei nos resistores abaixo, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, primeiramente, vamos fazer uma análise dessa associação de resistores que eu tenho aí, né, desse circuito elétrico que eu tenho. Então aqui, esses pontos aqui, né, eu não coloquei a letra A e B, mas é a letra A e B, tá? Deixa eu colocar aqui para não ficar falando mentira, né, o que está no enunciado, ó. Então, entre os pontos A e B, né, eu vou calcular a resistência equivalente. Esses dois pontos aqui serão ligados na diferença de potencial, na pilha, na bateria, na DDP da CEMIG, ok? Então vamos analisar primeiramente esses três resistores aqui, o de 1, o 2 e o 3,5. Que símbolo é esse? É o símbolo de resistência elétrica. 1 ohm, 2 ohms, 3,5 ohms. Vejam que os resistores 1, 2 e 3,5, eles estão associados em série, porque a corrente elétrica que passar no resistor de 1 obrigatoriamente terá que passar no resistor de 2 e obrigatoriamente terá que passar um resistor de 3,5. Então eles estão associados em série, a corrente vai ter que passar num único caminho. Agora, esses dois resistores de 1 aqui, eles estão associados em paralelo, porque a corrente, na hora que ela chegar nesse ponto, ela vai se dividir, um pouco vai para lá e um pouco vai para cá. Então esses dois resistores estão ligados em paralelo. Muito bem, a corrente vai passar, vai descer aqui, vai passar nesse de 2,5. Quando chegar nesses dois resistores de valor 10, ela terá que se dividir também. Por quê? Os dois resistores 10 estão em paralelo, né? A corrente pode passar por aqui, como pode passar por aqui. Então, em paralelo, né? E vejam que o 2,5 está em série com esses dois e está em série com esses dois de valor 10. Dando continuidade ao trajeto da corrente, na hora que ela chegar nesse ponto aqui, ela vai dividir um pouco para cá e um pouco vai se dividir para cá. Então a corrente vai ter que passar nesse caminho e vai passar nesse outro caminho. Mas vejam que os resistores 4 e 2 estão associados em série. E os resistores 1 e 1 estão associados em série. Mas esses dois resistores que estão em série estão em paralelo com esses dois resistores que também estão em paralelo. Qual que é o objetivo aqui? Simplificar esse circuito, né? Eu coloquei para vocês aqui, que a resistência equivalente em série, né, de resistores associados em série, basta somar o valor dos resistores R1 mais R2 mais R3 mais R10 mais R1000. Quantos resistores eu tiver em série, eu vou somando. Para calcular os resistores, né, a resistência equivalente de resistores em paralelo, nós vamos utilizar essa equação de baixo aí, 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R1000 e aí vai, certo? Então, essa é a maneira de se calcular em série e em paralelo. Muito bem, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Eu vou ter que ficar mostrando as duas folhas ao mesmo tempo. Uma coisa para vocês, esse circuito aqui é o mesmo do anterior, certo? Olha como que está, O que eu vou fazer aqui, Eu vou juntar, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3,5 deu 6,5, certo? Por que eu fiz assim? Porque, esses três resistores aqui estão ligados em série. Então, resistores ligados em série, basta somar 1 mais 2 mais 3,5 deu 6,5. Agora aqui, calculando a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, né? Quanto que vai dar? Então aqui, eu vou colocar esse 6,5, está aqui, Esse 6,5 está aqui. Agora eu vou calcular para vocês, aqui na próxima folha, a resistência equivalente desses dois aqui que estão em paralelo. Está aqui o cálculo, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, em paralelo. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual
1 sobre 1 mais 1 sobre 1, não é? É os dois valores 1, que são esses aqui, ó. Esses dois valores aqui, 1, 1. Ok? Então, estão aqui, ó. 1 sobre 1 mais 1 sobre 1. Vou ter que somar essa fração, né? Essas duas frações. 1 sobre 1 mais 1 sobre 1. Então, repetir aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 1? É 1 mesmo. 1 dividido por 1 dá 1. Vezes 1, 1. 1 dividido por 1 dá 1. Vezes 1, 1. Né? 1 mais 1, 2. Ok? 1 mais 1, 2. Repetir 1 aqui de baixo. Multiplicando cruzado. Multiplicando cruzado, ó. 2 vezes REC, que é resistência equivalente. 2 vezes a resistência equivalente dá 2 vezes a resistência equivalente, que é igual a 1 vezes 1 deu 1. Muito bem. Agora eu não quero saber o valor da resistência equivalente. A resistência equivalente é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 dá meio, né? Que é 0,5. Que é esse valor que eu coloquei aqui, ó. Então, esses dois resistores aqui, ó, né? Esses dois resistores aqui têm como equivalente o valor 0,5, certinho? Que está aqui, ó. Esse 2,5 estava no resistor anterior, ó, né? Na associação anterior, que é 2,5. Agora eu vou reescrever desse valor 10, né? Esses dois valores 10 aqui. Eu fiz a conta, pessoal? Eu não fiz a conta. Sabe por quê? Que você vai gravar o seguinte. Toda vez que você tiver dois resistores iguais em paralelo, dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente dos dois é a metade de 1, né? Aqui não é valor 1, valor 1. Vejam que a resistência equivalente deu a metade do valor de um resistor. Qual que é a metade de 1? 0,5. Aqui nós não temos dois valores 10. Qual que vai ser a resistência equivalente desses dois resistores 10 associados em paralelo? Vai ser a metade do valor de um resistor. Qual que é a metade de 10? 5. Se você fizer a continha, colocar 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, fizer as continhas tudo bonitinho lá, você vai encontrar que a resistência equivalente dos dois vale 5. Certo? Então, esses dois valores aqui, ó, eu já vou trocar por 5, que está aqui. Ok? E eu fiquei aqui com esses dois, ó, né? Esses dois aqui, 6 e 2, né? 6 e 2. Eu fiz aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 2. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2? É 6, né? Entre 6 e 2 é 6. 6 por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Aí, continuando o cálculo aqui em cima, eu repeti 1 sobre REC. 1 sobre REC é igual. 1 com 3 deu 4 sobre 6. Multiplicando o cruzado, ó, 4 REC. 4 REC é igual a 1 vezes 6, que dá 6. Resistência equivalente é igual a 6 dividido por 4. 6 por 4 deu 1,5. Então, esses dois resistores aqui, eu posso redesenhar o circuito e escrever o valor 1,5. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, um com valor 6 e o outro com valor 2, a resistência equivalente dos dois é 1,5, certinho? Muito bem, vamos dar continuidade aqui na próxima folha, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vou ter que ficar mostrando de novo as duas folhas, ó, resistores em paralelo, né? E eu juntei aqui, né, ó, o 6,5 eu juntei com o meio, certo? Ó, o 6,5 eu juntei com o meio, que deu 7, ok? Esse 2,5 já estava aqui, ó, o 2,5. O 5 e esse 6 com esse 2 virou 1,5, não foi, ó? Aí eu fiquei com 7 mais 2,5 mais 5 mais 1,5. Virou uma associação de resistores em série, que basta somar, né? Então eu estou somando aí, ó, 7 mais 2,5 mais 5 mais 1,5 e obtive 16, né? Eu juntei. Aqui era 6,5 mais meio, virou 7. Com 2,5, com 5, com 1,5. Associação de resistores em série, basta
somar, né? Então eu somei 7 mais 2,5 mais 5, mais 1,5 e obtive o valor 16. Então, obrigado. Então, pessoal, foi essa dica, espero ter contribuído. Pause o vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado.